Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, graças a Deus por esta manhã, quando nós vamos meditar na nossa segunda aula da escola dominical. Os irmãos sabem que, pelo fato de ser online e nós estarmos sem a revista, eu sempre procuro dar uma aula mais compactada, até porque não temos tanto recurso visual, então a aula ficaria um pouco mais pesada, né? Sem os recursos necessários. Então por isso que eu faço uma aula um pouco mais compactada, mas com todo o conteúdo do tema da lição, que hoje é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Os irmãos sabem que nesse trimestre nós estamos estudando a epístola que Paulo escreveu aos Efésios. E na aula passada foi uma aula introdutória. E nós vimos que essa epístola ela é tida como uma das mais profundas escritas pelo apóstolo Paulo. E é nessa carta aqui, nessa epístola, que ele fala das revelações que ele recebeu de Deus a respeito de Cristo, a cabeça da igreja, e a igreja, o seu corpo. Então hoje nós vamos ver sobre a sublimidade, a grandeza, né, das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então eu te convido para lermos a epístola aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 3 e 4, e do versículo 9 ao 14. Vamos ler juntos? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Mas observe, é um texto realmente uma tremenda profundidade, mas Paulo aqui, ele está enaltecendo a Deus, né? Ele está glorificando a Deus diante da sublimidade, da grandeza das bênçãos espirituais em Cristo Jesus.
Então, essa grandeza, essa excelência, né? Essa perfeição do plano da salvação é que torna essas bênçãos espirituais sublimes. Por quê? Porque foi plano de Deus salvar o homem e restaurá-lo, né? E tudo isto na pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito. Quer dizer, Paulo, ele exalta aqui a grandeza do nosso Deus, né? O nosso Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Observe, não são bênçãos materiais, no sentido de que a fonte dessas bênçãos não é coisas humanas, né? Não é material. A fonte é o próprio Deus. Por isso que são bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui a primeira coisa importante que está escrito: o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Viu? Então é em Cristo. Em Cristo agora. Por quê? Porque nós éramos pecadores perdidos, né? Nós éramos pecadores sujeitos, né, à condenação eterna. Mas Deus, ele nos abençoou de tal maneira que agora nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Então todas as bênçãos de Deus para nós, elas estão em Cristo. Bem, quando nós começamos a meditar nessas bênçãos espirituais, nós temos várias dessas bênçãos. Nós temos, por exemplo, no verso número 5, ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqui, ó. Essa é a bênção da predestinação para sermos filhos de Deus. Observe que a predestinação, ela existe, mas ela existe dentro da definição bíblica. Por quê? Porque algumas denominações, a presbiteriana, por exemplo, os calvinistas, eles dizem, ensinam e acreditam que uns, no caso deles, claro, são predestinados para o céu e outros são predestinados para o inferno. Só que essa predestinação, ela acontece, segundo eles, assim que a pessoa nasce. A pessoa nasce, uns para o inferno, outros para o céu. Quer dizer, essa predestinação, ela não é bíblica. Ela afronta a justiça de Deus, ela afronta a integridade de Deus e ela torna nula o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se o homem já nasce, uns para o céu, outros para o inferno, então para que Jesus morreu na cruz, né? Ela também tira a veracidade de um julgamento vindouro. Para que vai ter juízo final, se já está tudo determinado? Então essa predestinação, ela é uma doutrina mentirosa. Não importa a sua origem, é uma doutrina mentirosa. É uma doutrina que facilita a vida, né, entre aspas, dos presbiterianos. Uma vez salvo, salvo para sempre.
Mas não é verdade. A predestinação bíblica é que Deus, ele determinou que todo aquele que crer em Jesus Cristo, ele será salvo. Você entendeu? Então, o que está predestinado é o meio da salvação, que é em Cristo. Então, quem crê em Cristo, ele desfruta de todas as bênçãos espirituais, salvação, purificação, predestinação em Cristo. Então, a salvação, ela é condicional ao quê? A fé, a confiança nele. Enquanto o homem crer, o homem estará salvo. Por quê? Porque a salvação está em Cristo. Quando ele torna-se um apóstata, quando ele abandona a fé, ele fica debaixo da ira de Deus. A salvação em si mesma, ela não muda nada, ela é eterna. Mas a fidelidade do homem, ela tem o seu peso. Deus disse isso para Salomão: ó, enquanto você estiver comigo, eu estarei contigo. Quando você me deixar, eu também te deixarei. Eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz. E você? Você vai acreditar no que alguns estudiosos, eruditos, ecléticos e tudo mais dizem? Nós temos que aceitar o que a Bíblia diz e nós cremos no que a Bíblia diz. Então, nós somos predestinados, ó. E nos predestinou para filhos de adoção. Por que de adoção? Porque Deus não gerou filhos. Deus não gerou o homem. Deus criou o homem. Assim como criou os animais, como criou o mundo. Deus é criador. Agora, quando o homem crê no Evangelho, aí o homem, ele é gerado pela palavra de Deus. Entendeu? Então ele se torna filho de Deus por adoção mediante a cruz de Jesus. Jesus morreu, não é verdade? Para a nossa justificação, nós recebemos a adoção de filhos. Mas ele ressuscitou e nós recebemos o Espírito do seu Filho, Jesus Cristo. Aí nós somos filhos legítimos. Essa é a realidade. Então, nós somos predestinados. É uma bênção, né? Uma bênção sublime. No verso número 6, ele diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela graça de Deus, né? Nos fez agradáveis a si no amado. Quer dizer, Deus, pela sua graça, ele nos fez agradáveis a si no amado. Então, em Cristo Jesus, Deus nos fez agradáveis a ele. Porque nós não poderíamos agradar a Deus nos nossos pecados. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Mas em Cristo nós agradamos a Deus. Por quê? Porque Cristo é o Filho amado. Deus disse: este é meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então essa bênção de Deus nos tornar agradáveis a Ele é uma das bênçãos sublimes que vem com a salvação. No verso número 7 ele diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Outra bênção é que nós temos a redenção pelo seu sangue. Então a morte de Jesus na cruz do Calvário, ela nos redimiu de uma vida
pecaminosa, de uma vida longe de Deus, de uma vida nas trevas, né? Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma bênção maravilhosa. Uma outra bênção também, ela está aí do verso 8 ao 12, que diz assim: que ele tornou abundante para conosco. O que ele tornou abundante? As riquezas da sua graça. Olha o verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Quer dizer, nós fomos acolhidos por Deus, né? Fomos feitos herança em Cristo. Nada é fora de Cristo, não é? O verso número 13, em quem também vós estáis, depois, olha o termo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, viu? Nós recebemos o quê? A revelação da palavra de Deus. Então, nós temos aí predestinação para filho, Deus nos tornou agradáveis nele, para ele em Cristo, nós somos acolhidos por Deus. Nós recebemos através de Cristo a revelação da palavra de Deus. Quando o Evangelho nos foi pregado, o Espírito Santo nos convenceu do pecado e nós nos arrependemos, e tudo isso pela palavra. Então Deus, ele revelou para nós a sua palavra santa e bendita. Você já percebeu que muitas pessoas leem a Bíblia, até gostam, mas não se convertem? É uma questão da revelação de Deus. Nós recebemos essa bênção sublime espiritual. Nós somos selados, está no verso 3, olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selo fala de autenticidade, não é? Por exemplo, quando Jesus ele foi colocado na sepultura, quando o seu corpo foi colocado na sepultura, e eles colocaram a pedra para fechá-la, eles selaram, eles tinham um anel, né, o símbolo do Império Romano, e eles selaram a pedra. Aquele selo, aquela marca, ela autenticava, ela dizia que ali era propriedade romana, que ninguém se atreveria a remover aquela pedra porque tinha um selo romano. Mas Deus foi lá e Jesus ressuscitou. Então o selo fala de propriedade. Então Deus, ele nos selou com o Espírito Santo, que não é o batismo no Espírito Santo. A ideia de que o batismo no Espírito Santo é o selo para a salvação é uma ideia errônea, antibíblica
e sem coerência, sem fundamento. Você entende? Por quê? Porque o ladrão na cruz, ele creu em Cristo e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E ele não pôde ser batizado no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo não é salvação. Ele é revestimento de poder para a igreja ela ter poder para fazer a obra de Deus nessa terra. Claro, é algo fundamental, importante, mas não é salvação. Você entende? Não é salvação. Então este selo aqui é a presença do Espírito Santo em nós. No verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Aqui tem mais uma bênção. Diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, ele valida a nossa herança. Qual é a garantia que nós temos que no arrebatamento da igreja nós subiremos? É a presença do Espírito Santo em nós. Ele é o penhor, ele é a garantia. É aquela pessoa que vai comprar alguma coisa e está sem o dinheiro e fala: ó, eu vou deixar o meu relógio aqui. Depois eu trago o dinheiro e pego o relógio. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia de que no dia do arrebatamento da igreja, nós iremos com Cristo. Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a garantia. Jesus voltará. Mas espera um pouquinho. O que garante que nós iremos? É a presença do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal, quem? Esse que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é o selo da promessa. Então, essas bênçãos maravilhosas, elas estão todas em Cristo, não é verdade? E também nós temos a nossa nova condição pela presença do Espírito Santo em nós. Nós podemos ler na segunda carta aos Coríntios, né? No capítulo 5, verso 17, olha: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova condição agora. Essa nova criatura, no original grego, é nova criação. Em Adão, é a velha criação, é o homem que se corrompe, é o homem escravo dos pecados. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos de Deus uma nova natureza. E essa natureza vem pelo Espírito Santo. Observe quando Paulo, em Romanos, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui, nós vamos ver que em Romanos, no capítulo 5, e o verso 11 ao 15, olha o que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim um dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Viu? Então essa graça de Deus, ela, né, nos faz filhos de Deus, nos faz filhos da luz. A nossa conversão ao Evangelho nos coloca debaixo de todas as bênçãos sublimes, bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, se pelo pecado todos morrem, pela graça de Deus em Cristo, todos os que creem, eles viverão. Jesus disse, porque eu vivo, vós também vivereis. Então é uma bênção maravilhosa, é uma nova condição em Cristo Jesus. O velho Adão é a velha natureza, nela os homens morrem, mas em Cristo nós vivemos. E Adão é uma figura daquele que havia de vir. Então Deus, ele realmente, o plano da salvação é maravilhoso. Bem, essas bênçãos sublimes espirituais, elas nos dão a condição de termos uma vida cristocêntrica neste mundo. Então, neste mundo, nós podemos viver em Cristo para Cristo. Porque o verso número 9 diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Observe que é um mistério revelado. Dá até para a gente ver em Colossenses, no capítulo 1 e 26, olha aí. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Viu? Então é um mistério revelado. Salvação é um mistério que nós, os que cremos, nos foi revelado, e isto nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então é o mistério, o plano da salvação, para quê? Para salvar o homem. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o plano da salvação é desejo de Deus salvar todos os homens. Mas não significa que a salvação ela será universal, como apregou a Igreja Católica, que no final todo mundo vai para o céu e pronto, e acabou. Isso não é verdade. É para todo aquele que crê. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, único, para a salvação de todo aquele que crer. Então precisa confiar em Jesus Cristo, que é a salvação de Deus. Para ser salvo, a salvação ela é condicional a crer em Cristo. Independente do homem crer ou não crer, aceitar ou não aceitar, essa é a verdade indiscutível, revelada nas Escrituras, na palavra de Deus. Bem, observe que ele diz, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, quer dizer, segundo o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Então o sentido de beneplácito é exatamente esse. É algo que satisfaz a Deus, salvar os homens. Então, segundo esse desejo, esse prazer que Deus teve em nos salvar,
em Cristo, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ainda dá para a gente nós damos uma olhadinha aqui na carta aos Romanos, no capítulo número 9. Romanos, aqui no capítulo 9, e o verso 15. Olha aí, ó. Romanos 9, 15. Pois disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Vê que interessante? Então Deus se compadeceu do homem nos seus pecados e deu seu Filho Jesus Cristo como o único caminho, a oportunidade para a sua salvação, a dos homens. Mas o homem precisa confiar para também ser abençoado. Capítulo 11, verso 32. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Porém, todo aquele que crer, ele será salvo. Então isso é a graça divina. Isso não depende da vontade humana, não depende de nenhum líder, de qualquer ideologia, segmento religioso. Partiu de Deus salvar o homem pela fé em Jesus Cristo. Nenhum outro nome há, diz o apóstolo Pedro, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ninguém tem poder de salvar. Nenhum nome, nenhuma instituição religiosa, nenhuma obra. Só a obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Bem, e no verso número 10, Paulo diz: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Observe aqui, ó, na plenitude dos tempos. Quer dizer, Deus achou por bem revelar a sua salvação no tempo de Deus, né? Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus ao mundo. No tempo de Deus, Jesus entrou no mundo como um infante, nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Tudo na plenitude dos tempos. Não é verdade? Então Deus é sábio, Deus conhece todas as coisas, e no tempo exato, no tempo correto, Jesus veio a este mundo. Jesus, ele não viria antes e nem depois. Foi na plenitude dos tempos. Deus trabalhou de tal maneira que no tempo correto, Jesus veio a este mundo, na plenitude dos tempos. Nós podemos ver aqui no verso número 21, que diz assim: verso 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, o plano de Deus
ele é que Jesus viesse ao mundo, morresse por todos os homens, para que todo aquele que nele crê seja reconciliado com Deus. E o plano de Deus ainda irá se concretizar quando todas as coisas elas ficarem sujeitas ao domínio de Cristo, ao seu reino de glória, porque Jesus, ele é rei. Há um hino que diz assim, que a coroa dos reis humanos, a coroa dos atletas, elas caem no esquecimento, mas a coroa de Jesus não. Jesus recebeu uma coroa de espinho, mas ele reina sozinho. Hoje ele é rei e reina sozinho. Então Jesus, ele é maravilhoso, ele é poderoso, Deus o ressuscitou e ele está à direita de Deus desta hora, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Algumas denominações dizem que Jesus, ele é servo de Jeová. Só isso. Um absurdo. Olha a grandeza de Jesus aqui. Outros pensam que Jesus precisa de uma mediadora para ajudá-lo na obra da salvação. Um absurdo. Jesus é rei e domina sozinho. Todo o sistema de governo, toda a potestade, tanto nos céus como na terra, todo nome que se nomeia, enfim, nenhum é maior do que Jesus. Jesus é Deus. Os grandes homens do mundo, eles deveriam saber que Jesus reina sozinho. É nosso dever, como pregadores da palavra do Senhor, de deixar bem claro a todo o sistema de autoridade que Jesus está acima de qualquer coisa. Não se pode comparar política com a mensagem do Evangelho. Deus é Deus sozinho, Deus é poderoso. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Essa é a grande realidade. Então toda a autoridade do mundo inteiro, inclusive no nosso país, eles têm que saber que Jesus é Deus. Crendo ou não, Jesus domina todas as coisas. É o Deus que nós servimos. E todo nome que se nomeia, não só nesse século, como no vindouro. Nunca irá levantar alguém no mundo maior que Jesus. Deus lhe deu todo o poder, toda a honra e toda a glória. Em relação a nós, que somos os filhos de Deus, que somos a igreja, ele é a cabeça da igreja. E a igreja é o seu corpo. A igreja, para que ela funcione corretamente, ela tem que obedecer ao comando, não é? Por exemplo, a pessoa sofre um derrame cerebral, por exemplo, paralisa o seu lado direito. O problema está na cabeça, do cérebro, e o corpo fica morto um lado, fica pendente, porque está na cabeça. Então, a igreja de Cristo, ela tem que estar ligada à cabeça que é Cristo, o comando. E o comando está na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. O ministério da igreja, ele é de Cristo. Deus deu pastores, doutores, ensinadores, apóstolos, profetas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ninguém está acima de Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Se nós quisermos sermos bem-aventurados, temos que nos curvar diante de Jesus. Nossas ideias, nossos conceitos, nossas presunções humanas, o nosso orgulho bobo, mesquinho, tolo, deve ser jogado por terra para que Cristo seja tudo em nossa vida. É necessário que Ele cresça em nossa vida.
ele cresça e eu diminua. Jesus, claro, ele já é maior do que tudo, mas em nós ele precisa crescer, nós temos que nos submeter a ele. Então essa é a realidade. Jesus, nele nós somos salvos. E finalmente o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, que nós já falamos que o Espírito Santo, ele é o selo, né? Mas um versículo vai nos ajudar, porque é um versículo esclarecedor. Paulo escreve a Tito, e lá no capítulo número 3, capítulo 3 da Epístola a Tito, versos 5 ao 7, ele diz assim. Primeiro ele dá uns conselhos, né, a nós que somos crentes, dizendo assim: admoesta-os. Tito era um pastor, ele deveria aconselhar, orientar os irmãos naqueles dias, e por extensão a nós, como se portar diante das autoridades. Aí ele diz assim: admoestam-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Muito profundo, né? Pronto para fazer o bem e submeter-se a todo o sistema de autoridade. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. O crente não sai espalhando a má fama de ninguém, e nem brigando com ninguém por questões supérfluas, não é verdade? Mas modestos, moderados, simples, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. O crente não briga. A grande realidade é que crente não briga, mostrando toda a mansidão com todos os homens. Por quê? Ele diz: porque também nós éramos no outro tempo. O que nós éramos no outro tempo? Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias consciências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosas, odiando-nos uns aos outros. Nós éramos como eles. Você não era boa coisa, nem eu. Nós não éramos boa coisa. Ninguém é salvo porque era boa coisa. Mas o que aconteceu conosco? Aí entra a presença do Espírito Santo. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, Deus é Salvador dos homens. Os que crerem serão salvos, porque Deus é Salvador. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Como é que pode? Injusto não faz obra de justiça. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Viram? Que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ver? O Espírito Santo que operou em nós, a conversão, a regeneração, ele mudou a nossa vida. Então, por isso, ele é o penhor da nossa herança. Então, amados, o plano de Deus, essa salvação gloriosa, ela envolve a reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo.
e nós somos reconciliados, e nele nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos, elas são sublimes. Então nós que somos crentes, nós temos que conhecer, valorizar as bênçãos da salvação. E não ficar por aí como muitos crentes duvidosos, ficar perambulando de igreja em igreja, acha que tudo é igual, fica em dúvida sobre esse ensino, aquele ensino. Tem que parar com essa choradeira e ficarmos firmes nessa palavra, porque a sublimidade das bênçãos espirituais de Deus é porque Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia na presença do Senhor. E à noite, às 20 horas, se Deus quiser, correndo tudo bem com a nossa conexão, nós estaremos fazendo a nossa live. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. A paz do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ela esteja com cada um dos irmãos. Amém? Deus te abençoe.